Hoje irei te ensinar a como se tornar o maior ícone das artes marciais de todos os tempos. Afinal, se o Bruce Lee nunca tivesse existido, nem o maior escritor do mundo conseguiria inventá-lo. Vale ressaltar que esse vídeo tem doses letais de opiniões sinceras. Se você tem estômago fraco para esse tipo de abordagem, talvez este vídeo não seja para você. Mas vamos por partes. Quem se importa com Bruce Lee? Tenho certeza que você já ouviu falar dele, mas você faz alguma ideia do porquê ouviu falar dele? É um fenômeno curioso, algo semelhante ao Chuck Norris, por exemplo. Por que diabos pegaram esse cara que era um grande artista marcial, ok, mas muitos outros também foram e elevaram ele ao status de um semideus? Resumidamente, o Bruce Lee não passa apenas de mais um chinês que luta Kung Fu, que fez filmes de luta, ganhou alguma grana e sucesso com isso. Bom, é só isso! quantos outros chineses você se lembra que possuem esse exato mesmo currículo? Jackie Chan, Jet Li, Donnie Yen, etc, etc. Mas o que faz desse cara o que ele se tornou, então? Essa pergunta merece uma resposta multifatorial, eu suponho. Mas vamos começar com dogma número 1. Nasça com tudo jogando contra você. Só para citar algumas coisas, o Sr. Lee nasceu e cresceu com uma perna mais curta que a outra, o que afetava seu equilíbrio natural. Ele tinha um testículo não descido, algo que afetava sua produção hormonal na adolescência, e o mais bizarro para um lutador profissional é que ele tinha uma miopia severa de quase 6 graus, de acordo com algumas fontes. Sem os seus óculos de fundo de garrafa, ele mal conseguiria enxergar um soco vindo em sua direção a 1 metro de distância. Nascido em São Francisco, mas criado numa Hong Kong destruída, ocupada militarmente pelo Império Japonês durante a Segunda Guerra Mundial e, depois, inundada por gangues e pobreza, ele decidiu aprender Kung Fu com o lendário mestre Ip Man, após apanhar de gangues de rua. Mas seu destino colocou mais uma barreira, o próprio preconceito de sangue. Sua mãe era filha de uma mulher inglesa com um homem chinês, e isso significava que Bruce era um quarto europeu. Para os tradicionalistas, isso era uma contaminação. Os outros alunos se recusaram a treinar com Bruce porque ele não era puramente chinês e as artes marciais não podiam ser ensinadas a mestiços. Ele foi expulso do treino regular, então, e Ip Man teve que dar aulas particulares a ele em segredo. O curioso é que anos depois, quando Bruce se mudou para a América, ele tentou ensinar Kung Fu para brancos e negros, quebrando a barreira do preconceito, e os papéis simplesmente se inverteram. A comunidade chinesa de São Francisco, no entanto, o jurou de morte por quebrar o segredo das artes marciais, o que nos leva ao dogma número 2. Seja ocidental demais para os chineses e chinês demais para os americanos. Para se tornar Bruce Lee, você deve ser um pária em 2 continentes, operando no limbo. Quando Bruce Lee chegou aos Estados Unidos em 1959, ele tinha apenas $15 no bolso e o título de campeão de Cha-Cha-Cha de Hong Kong. Para sobreviver, ele lavava pratos em restaurantes e dormia no chão de porões. Quando finalmente conseguiu colocar os pés em Hollywood como Kato na série O Besouro Verde, a barreira não era mais a grana, mas o preconceito da indústria. O sindicato de atores e executivos de TV dos anos 60 simplesmente não aceitavam que um homem asiático pudesse ser o protagonista, o herói. Na cabeça dos engravatados de Los Angeles, asiáticos serviam apenas para carregar malas, fazer piadas ou morrer no primeiro ato. Segundo alguns relatos, em alguns contextos, eles eram tratados até piores do que os negros. Mas mesmo assim, se o objetivo aqui é se tornar o Bruce Lee, jamais deixe algo te abalar. Na verdade, apesar das circunstâncias, vá ainda além em sua ambição e dobre a aposta. Então, dogma número 3. Seja um herege. A fundação da lenda Bruce Lee começou com um ato de heresia marcial. No início dos anos 60, a comunidade tradicional chinesa em São Francisco proibiu estritamente o ensino do Kung Fu para ocidentais. O conhecimento era considerado sagrado, uma relíquia de sangue. Mas Bruce mandou a tradição e abriu sua escola para qualquer um que quisesse aprender. Além disso, seja um dos pioneiros da preparação física científica décadas antes disso virar modinha em academias de CrossFit.
Cara, ele simplesmente anotava tudo. Seus diários continham medições milimétricas de ingestão de proteínas e desenhos de golpes e calorias e tempos de reação. Ele foi um dos primeiros a usar essa tal de estimulação elétrica muscular para manter as fibras ativas enquanto descansava. Seus socos, inclusive, eram tão rápidos que as câmeras da época, de 24 quadros por segundo, não conseguiam captar o movimento. O soco virava um borrão na tela. Os diretores, dizem as histórias, inclusive precisavam pedir para ele desacelerar o golpe ou usar câmeras especiais de 32 quadros para que o público pudesse ver o movimento. E além disso, ele também percebeu que o Kung Fu tradicional era muito engessado, cheio de poses plásticas e ineficientes numa briga de rua real. Então, em vez de se curvar para os grandes mestres gordos, como ele chamava os grandes mestres da Ásia, ele criou seu Jeet Kune Do, ou o caminho do punho interceptador, sua própria arte marcial. Ele misturou boxe ocidental, esgrima e até passos de dança para criar o protótipo do que hoje a gente chama de MMA. O Bruce entendeu muito cedo que a tradição cega é o primeiro passo para a mediocridade. Você, como ele mesmo dizia, deve se tornar como água, moldando-se às circunstâncias. E então, dogma número 4. Seja um intelectual, não um brucutu. Cara, ao contrário dos maiores ícones do cinema de ação e de todo o estereótipo que existe sobre lutadores, principalmente para quem não acompanha esportes de combate, Bruce Lee não era um acéfalo que sabia bater. Ele se formou em filosofia na Universidade de Washington, ele devorava livros e sua biblioteca pessoal continha, inclusive, em torno de 2.500 volumes, variando de Krishnamurti a Alan Watts e tratados de psicologia e táticas militares de Sun Tzu. É possível imaginarmos que se ele quisesse ter seguido pelo caminho de se tornar um prestigiado professor de filosofia, por exemplo, ele provavelmente teria sido bem-sucedido. Possível também que se ele tivesse aberto academias de artes marciais, não uma academia normal, né? Isso ele fez, mas eu digo uma franquia ou algo do tipo, ele também teria dado certo eventualmente. Mas ele escolheu não ir por esse caminho. Ele preferiu dogma número 5. Se tornar um ícone. Tá, vamos lá, vem comigo, olha só. Imagina o seguinte, imagina que você tá na sua casa de boa e daí você tá pensando sobre como você vai desenvolver uma marca, um elemento memorável, algo que seja seu e apenas seu, e daí do nada você decide que é uma ótima ideia imitar um gato no cio quando você joga seus golpes em seu oponente. Tipo, quê? Você faz ideia de quão ousada, esquisita e bizarra deve ter sido essa ideia da primeira vez que ele pensou nisso? A ideia é, literalmente miar. Você tá tentando ascender na sua carreira hollywoodiana de astro de ação e você acha uma boa ideia miar. Mas é exatamente aquilo, exatamente essa ousadia e alegria de testar algo completamente fora da caixa que separa os meros mortais das lendas. Ou então podemos citar o choro depois de pisar em seu oponente. Cara, qual o sentido disso, velho? É realmente como se alguém tivesse tido uma ideia que em 99% dos casos a execução dela teria sido um fracasso, um fiasco, um cringe pra caramba, algo literalmente capaz de encerrar a carreira da pessoa por ter virado piada mesmo. Mas aí vem esse cara e faz disso a marca dele, dá certo. E o mais interessante é que uma das hipóteses para ele ter feito tudo isso é que seu objetivo era eliminar a barreira da linguagem. Não há nada mais instintivo para o ser humano do que gritos viscerais de vingança ou momentos de contemplação sobre a vida e a morte ou a revolução de um homem só. Em um contexto de auge da Guerra Fria, com os Estados Unidos lambendo as feridas da Guerra do Vietnã, e movimentos de direitos civis como os Panteras Negras fervilhando nas ruas, surge um homem não branco, não americano, imigrante que descia o cacete dos supostos donos do mundo. Visuais memoráveis, movimentos icônicos, gestos únicos e... morte. Dogma número 6. Tenha uma morte trágica.
Talvez esse seja o único ponto em que o Bruce Lee não é nada especial. John Lennon, Ayrton Senna, Luther King, Kennedy, etc, etc. Não é incomum um artista ou celebridade ser alçado ao patamar de semideus após o fim precoce e trágico de sua vida, e Bruce Lee, mesmo não usando drogas ou bebendo, se exercitando sei lá quantas horas por dia, mesmo vivendo uma vida regrada, não pôde escapar das garras do estrelato. Mas no caso dele é mais trágico ainda, eu diria, porque ele simplesmente morreu antes de ver toda a dimensão do que ele criou, toda a dimensão do seu sucesso. Então é difícil, eu sei que é difícil termos uma percepção disso atualmente, 50, 60 anos depois, mas olha só, Tubarão. Você conhece Tubarão, né? Todo mundo conhece Tubarão. Mesmo que você tenha, sei lá, 15 anos de idade, nunca tenha assistido Tubarão, mas é um dos filmes mais famosos de todos os tempos, dirigido pelo Steven Spielberg, e, enfim, tinha um monte de atores famosos da época naquele filme. Além disso, foi o filme que introduziu de forma pelo menos definitiva e bem produzida o conceito de um monstro dos mares atacando pessoas. Esse filme foi uma febre, velho. É impossível dimensificar quão grande é Tubarão do Steven Spielberg, ok? Beleza, certo isso aí. Isso é o primeiro dogma da Bíblia do cinema, certo? Tubarão fez uma média de 490 milhões de dólares de bilheteria. Sabe quantos milhões de dólares fez Operação Dragão, o filme de um chinesinho que saiu da China, imigrante, foi para os Estados Unidos e desceu cacete um monte de americanos no meio da Guerra Fria e do Vietnã? Uma média de 350 milhões de dólares em bilheteria. Filas que davam volta em quarteirões, literalmente o que hoje a gente veria como, sei lá, um filme dos Vingadores do cinema. Você tem ideia da dimensão disso? De um cara que não tinha grandes produtoras, de um cara que não tinha patrocínio de um grande diretor ou de grandes atores envolvidos, ou de um conceito que era completamente novo, e toda a resistência de Hollywood com um cara que era imigrante, fazer uma bilheteria que se aproxima, lógico que não é igual, mas se aproxima, sim, de um filme como Tubarão, por exemplo. Isso é bizarro. E ainda por cima ele não ter visto toda a dimensão do sucesso deste filme, porque ele morreu antes, e muito menos a dimensão de todo o mito, a mitologia, as estátuas feitas e tudo mais sobre ele, é a parte mais trágica definitivamente dessa história. 32 anos, 1973, um remédio para dor de cabeça, a máfia chinesa, a máfia americana, quem sabe, que 20 anos depois também teria matado seu filho, Brandon, com um tiro no set de filmagens? Nunca saberemos. E é realmente curioso que, assim como não sabemos se identificar com exatidão o que tornou esse cara o ícone que ele é, também não podemos identificar com exatidão o que levou à sua morte. Talvez, eu acho que seja sensato dizermos que o mistério sobre a real razão de sua morte só não é tão grande quanto o mistério sobre a real razão de sua grandeza. Fala pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência e indicação de livro, como eu sempre faço no final dos vídeos. Este livro que está aparecendo agora na tela, nem todos os livros que eu já li ou que eu leio eu tenho em material físico, então alguns eu tenho em PDF e tudo mais, então vai estar aparecendo na tela aí agora o livro de indicação deste vídeo. Certo? Novamente não se esqueçam de fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, e os vejo na próxima. Valeu!